Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula a gente vai fazer toda a demonstração do famoso teorema do impulso, entendendo, claro, etapa por etapa, cada mínimo detalhe e, claro, como que se aplica isso, qual é a utilidade e a analogia disso com energia cinética. Bom, vamos considerar que tem esse corpo com uma velocidade inicial, vou chamar aqui de V0 para a direita, mas podia ser para a esquerda, para cima, para baixo, tanto faz, tá? Não importa aqui a orientação. Eu faço em linha reta porque é mais fácil de desenhar, é mais fácil de enxergar, só que tudo que a gente deduzir vale para qualquer orientação, fazendo curva ou não fazendo curva. E depois de um certo tempo, esse corpo terá uma outra velocidade, que pode ser maior ou menor, tanto faz, que eu vou chamar de velocidade final. E essa variação de velocidade, é claro, só foi possível devido à aplicação de uma força resultante. Essa força que eu estou fazendo aqui para frente já seria o somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo. Nesse caso, você pode pensar que é a única força feita pelo homem, né? Feita pela pessoa. Mas se tivesse atrito, se tivesse uma corda puxando, tanto faz. Aqui eu já estou interessado na força resultante que vai atuar durante um certo intervalo de tempo. Então, peraí. O corpo tem uma certa massa, vou colocar aqui uma massa mzinho, deixa eu ver aqui embaixo, por exemplo, o intervalo de tempo em que foi aplicada essa força, e o meu objetivo é tentar associar o impulso produzido com a variação da quantidade de movimento. Mas vamos começar apenas com a definição de impulso, ou melhor, com a definição de impulso resultante. Supondo que a força resultante permaneceu constante ao longo de todo esse movimento, então eu posso afirmar que o impulso resultante é o produto da força resultante pelo intervalo de tempo. E aqui já vem a primeira substituição, que é a segunda lei de Newton, uma das leis mais importantes de toda a mecânica que você certamente deve ter na ponta da língua. A força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. Força resultante nunca é boa, é sempre má. Massa vezes a aceleração. Então, meu impulso resultante já pode ficar assim, ó. Massa vezes a aceleração vezes o intervalo de tempo. Mas, para dar uma melhorada, eu posso substituir agora a definição da aceleração média. Então, onde tem aqui a aceleração, eu posso trocar por variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Lembrando que tudo isso aqui são grandezas vetoriais. A força é vetorial, a aceleração é vetorial e a velocidade, ou melhor, as velocidades são vetoriais. Então, sempre colocando a setinha para não se esquecer disso. Bom, já ficamos então com impulso resultante é igual a massa do corpo vezes a variação da velocidade dividido pelo tempo. Opa, mas já estava multiplicando aqui pelo intervalo de tempo. Então, já posso simplificar esse tempo de cima com esse tempo de baixo. E onde tem o ΔV, que seria a variação da velocidade, a gente abre como sendo a velocidade final menos a velocidade inicial. Vou colocar aqui entre parênteses VF para a velocidade final menos V0 para a velocidade inicial. E fazendo agora o famoso little shower, né, o chuveirinho, o produto interno daquela massa, vai ficar massa vezes velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. E pronto, aqui está demonstrado, estamos provando o famoso teorema do impulso. O que seria esse produto de massa por velocidade? É o que nós chamamos de quantidade de movimento. Então, é daqui que vem a necessidade de se criar estes dois conceitos. O conceito de impulso, que é a força vezes o tempo, e o conceito da quantidade de movimento, que é a massa vezes velocidade. Porque, no final, eu posso afirmar que o impulso resultante sobre o corpo equivale à sua variação da quantidade de movimento. E isso é muito, muito, muito útil para a resolução de problemas, que ele fala de força, de velocidade, de intervalo de tempo. Sempre que aparecer essas grandezas, pode ter certeza que para resolver da forma mais rápida
é só aplicar nesse teorema. O impulso resultante corresponde à variação da quantidade de movimento do corpo, assim como funciona o teorema da energia cinética. Olha só como se parece. No teorema da energia cinética, a gente fala de trabalho com variação de energia cinética. Se você não se lembra, nós temos que o trabalho resultante sobre o corpo é igual à variação da energia cinética do corpo. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! É igual à variação da energia cinética do corpo. Só tem duas diferenças principais entre esses dois teoremas. Primeiro, para calcular trabalho, não importa o tempo, mas sim o deslocamento. Então, no cálculo de trabalho, você pega a força e multiplica pelo deslocamento realizado pelo corpo. E outra diferença fundamental é que no impulso nós temos uma grandeza vetorial. O teorema do impulso envolve grandezas vetoriais, tanto para o impulso quanto para a variação da quantidade de movimento, o que torna algumas questões um pouco mais chatas de se resolver. Eu vou ser bem sincero aqui agora que teorema do impulso dá um pouco mais de trabalho se a direção sofre uma mudança, se o corpo sai numa direção diferente, aí você tem que trabalhar com uma subtração de vetores, quando você compara, claro, com o teorema da energia cinética, que não tem orientação. Ali fica só mv² sobre 2 para energia cinética e força vezes deslocamento para o trabalho resultante. Então é mais comum e é mais fácil aparecer o trabalho e energia cinética do que o impulso e a quantidade de movimento. Bom, deixando aqui apenas o que interessa, que o impulso tem a ver com a variação da quantidade de movimento, deixei até anotado aqui para você não esquecer, vamos pensar em alguns exemplos práticos em que esse teorema do impulso tem uma certa lógica, faz sentido e vai te ajudar a interpretar as questões. Bom, dá uma olhada nesses dois exemplos, a colisão de um carro e uma pessoa caindo de uma certa altura, por exemplo, um praticante aí de parkour. Nas duas situações, a ideia é muito simples, aumentar o tempo da colisão para reduzir a força de impacto. Quando um carro colide, ele tem que frear bruscamente. Ele vai de uma certa velocidade inicial para uma velocidade final igual a zero. E isso só é possível porque ele recebe, obviamente, uma força aqui para trás. E essa força para trás produz também um impulso para trás, variando a sua quantidade de movimento. Agora, para reduzir essa força de impacto, o ideal é que a lataria dos carros amasse bastante. E é por isso que os carros mais seguros, eles são mais fáceis de amassar. Eles são mais moles, digamos assim. O objetivo é a segurança do motorista. O carro pode estragar, depois você arruma, depois você troca. Então, o carro chique, o carro moderno, não é aquele que estraga menos. Pelo contrário, o carro que é mais seguro é aquele que amassa por qualquer coisinha, qualquer batidinha já amassa bastante, que é para aumentar o tempo da colisão e reduzir a força de impacto de quem está lá dentro. Sem contar no próprio airbag. O airbag vai fazer uma força na sua cabeça para frear a sua cabeça, só que com um impacto muito mais fraco se você batesse direto no painel do carro. Porque o airbag tem a ideia de aumentar o tempo de colisão para reduzir a força de impacto. Matematicamente, você pode pensar assim, o impulso resultante sobre um corpo, que é igual à força resultante vezes o tempo, corresponde a essa variação da quantidade que você vai adquirir, na sua frenagem ou até mesmo numa aceleração muito brusca. Então você tem duas grandezas inversamente proporcionais, o tempo e a força. Como nós temos um produto, aumentar um dos fatores acaba reduzindo o outro. Então, geralmente nós buscamos aumentar o intervalo de tempo para reduzir a força resultante. Mas é claro que depende da situação, depende do contexto. Em alguns casos, você quer que a coisa aconteça muito rápido para aumentar a força do impacto. Por exemplo, numa luta. O lutador de karatê, ele aprende a dar golpes rápidos para que essa interação seja muito curta e no intervalo de tempo curto, a força do golpe seja amplificada. Bom, mas aqui na queda de uma certa altura, a gente ainda está pensando no amortecimento. Ao cair no chão, você recebe uma força normal que vai produzir um impulso
e que vai variar a sua quantidade de movimento. Então, o ideal, quando você cai de uma altura muito alta, é que você flexione bastante seus joelhos para prolongar esse tempo de colisão e, se necessário, faça um rolamento que é para prolongar ainda mais. Por isso que o praticante de parkour, ele sabe cair de uma altura muito alta sem estourar o joelho, sem estourar nenhuma ligação, porque ele sabe o teorema do impulso, aumentar o tempo para reduzir a força. Bom, espero que tenha ficado claro, muito obrigado e até a próxima aula.